E olha só, irmãos, hoje eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler do verso 27 até o verso 30 para começar. Filipenses capítulo 1, do verso 27 ao verso 30. E depois eu vou pedir para você deixar aí a sua Bíblia aberta, que nós vamos folhear um pouquinho aí alguns textos aí de Filipenses. Ou você deixa a sua Bíblia aberta, ou você deixa o seu celular ligado, que hoje é muita gente no celular, né? O aplicativo aberto, ou pode acompanhar na tela também aí, né? O texto, Filipenses 1, do verso 27 ao 30. A palavra de Deus, ela diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E que eu ouça isso de vocês, que em nada se sintam ou que vocês se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça. Olha que graça, olha essa graça. Vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Amém, irmãos? Aí você pode deixar a sua Bíblia aberta aí. Estamos aqui na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Essa carta, ela foi escrita quando o apóstolo Paulo estava preso, muito provavelmente em Roma, uma prisão que já vinha se estendendo desde lá de Jerusalém e Cesareia. Então nós estamos falando aqui de mais de 2 anos e pouco de prisão, e ele está aqui agora em Roma, e aqui em Roma ele vai ficar um total aí de 2 anos preso também, nos diz o livro de Atos. E quando ele está agora nesses 2 anos da prisão lá em Roma já, aguardando o seu julgamento, ele escreve algumas chamadas epístolas da prisão, e uma dessas cartas que ele escreve então é para a igreja de Filipos, os cristãos que viviam na cidade de Filipos. O apóstolo Paulo foi quem plantou essa igreja lá, na cidade de Filipos, no início da sua segunda viagem missionária, e isso está relatado no livro de Atos, no capítulo 16. O tempo que Paulo passa em Filipos. Foi um tempo curtinho, foi menos de um mês. Engraçado, né, irmãos? O tempo que ele passou em Filipos foi menos de um mês. Mas a igreja que nasceu ali foi uma igreja extraordinária. É impressionante isso. E aí o apóstolo Paulo, entre a plantação da igreja lá e essa carta aqui agora que ele escreve para aquela igreja, você pode colocar aí um intervalo mais ou menos aí, entre 8 a 10 anos de intervalo. Então, que ele plantou a igreja e que ele escreve essa carta agora. E nesse intervalo, ele fez algumas visitas para essa igreja de Filipos. O fato é que a igreja de Filipos era a igreja do coração do apóstolo Paulo. Essa igreja aqui era um motivo de alegria para o apóstolo Paulo. Veja o que ele diz no capítulo 4. No verso 1, ele diz assim, Filipenses 4, 1. Ele diz assim, portanto, olha os adjetivos que ele usa agora, né? Portanto, meus amados irmãos, olha, eles são amados.
de quem tenho muita saudade. Estava preso em Roma, estava com muita saudade dos irmãos. Vocês que são a minha alegria. Vocês, Filipos, são a minha alegria e são a minha coroa. Vocês são o prêmio do meu ministério. Porque os maratonistas, quando chegavam no fim da maratona, ganhavam uma coroa de louros, né? E ele está dizendo assim: vocês, Filipos, são a minha coroa, vocês são o meu prêmio. Olha, eu me matei por Jesus e eu colhi vocês. E eu fico muito alegre porque eu colhi vocês. Sim, meus amados, permaneçam deste modo, o que, irmãos? Firmes no Senhor. Uma igreja muito amada por Paulo, muito querida por Paulo. Isso é uma coisa impressionante, sabe por quê? Porque tinha igrejas no Novo Testamento fundadas por Paulo que eram motivo de dor para Paulo, que eram motivo de tristeza, que eram motivo até de escândalo para Paulo. Igrejas que ele plantou, mas que não o alegravam. Igrejas que ele plantou, mas que eram motivo de muita preocupação para ele. Por exemplo, a igreja dos Gálatas, fundada na sua primeira viagem missionária, Paulo diz assim, na carta aos Gálatas, ele fala assim para essa igreja: eu estou perplexo a respeito de vós. Eu estou como, irmãos? Perplexo pelo desvio de vocês, porque vocês se desviaram tão rápido do evangelho que eu preguei, e vocês agora estão indo para um outro evangelho, que não é o evangelho, e a velocidade com que vocês abandonaram o que eu ensinei, por uma outra bobagem, eu estou perplexo. É o termo que ele usa. Igrejas que deixavam esse homem aqui chocado. A igreja de Corinto nem se fala. O apóstolo Paulo diz na sua primeira carta e na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala da sua dor em relação à igreja de Corinto, de como eles estavam desprezando a ele e ao evangelho que ele plantou lá. Mas aí, no meio disso tudo, a gente vê que tem uma igreja que é uma alegria. A gente vê que tem uma igreja que é amada e que deixa nele assim a marca da saudade. E hoje em dia não é diferente, né, irmãos? Quando a gente olha para o nosso Novo Testamento, entre aspas, o nosso contexto, a gente vê igrejas que deixam a gente perplexo. A gente vê igrejas que deixam a gente escandalizado. A gente vê igrejas que tem tanta esquisitice que a gente fica assim, dizendo: meu Deus, o que está acontecendo? Mas também existem as igrejas que são amadas e que são fiéis. E o apóstolo Paulo escreve essa carta, então, com 3 razões. Ele escreve essa carta aqui por 3 razões. A primeira é uma carta para agradecer à igreja. Capítulo 1, verso 5, você pode ler aí. Ele escreve para agradecer à igreja, esse apoio dessa igreja, o amor dessa igreja, por ele, pela obra missionária, pela obra do evangelho. Ele diz assim, Filipenses 1, 5, dou graças, eu sou agradecido pela maneira como vocês têm participado na proclamação do evangelho, desde quando, irmãos? Desde o primeiro dia até agora, desde Atos 16, desde o primeiro dia, quando nós fizemos a primeira reunião da igreja na casa da Lídia, lembra? A Lídia, vendedora de púrpura, comerciante que morava em Filipos, e foi a primeira conversão, a primeira pessoa convertida daquela igreja. A igreja começou na garagem da casa dela. Se fosse hoje em dia, né? Ali começou na garagem da casa dela. Começou a história dessa igreja extraordinária. Desde o primeiro dia.
Já se passaram quantos anos? Eu falei, mais ou menos de 8 a 10 anos. E eles continuam o quê? Fiéis. Segunda razão para ele escreve para agradecer, mas é também para instruir a igreja. Paulo escreve agora para ensinar e para instruir, e essa carta aqui tem alguns dos textos mais teológicos e mais profundos de todo o Novo Testamento e da própria teologia. A teologia sempre volta para Filipenses para falar da cruz, da salvação e da pessoa de Jesus Cristo, porque aqui ele apresenta assim uma teologia profunda a respeito do Evangelho. Por exemplo, capítulo 2, verso 5 em diante, dizem que era inclusive um louvor que a igreja cantava, né? Diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A encarnação do Verbo. Esse aqui é um dos textos mais importantes da teologia, para falar da encarnação do Verbo. E ele diz para a igreja, tenham o mesmo sentimento que houve em Jesus. Se esvaziem, deixem de lado, se esvaziem, assumam a forma de servo como Jesus fez e vamos servir uns aos outros. É uma carta para instruir, é uma carta para agradecer, é uma carta para instruir, e aqui ele tem instruções profundas e maravilhosas para a igreja, mas a terceira razão que ele escreve é uma carta para estimular a igreja, é uma carta para encorajar essa igreja, é uma carta onde ele escreve para animar aqueles irmãos. Ele diz assim para os irmãos: fiquem firmes. Ele diz para a igreja, tenha coragem. No texto que nós lemos no capítulo 1, no início do verso 27 ao 30, é isso que ele está dizendo: fiquem firmes. Ele diz aí, que eu ouça a respeito de vocês, que vocês estão firmes, que vocês não se deixem intimidar, que vocês lutando juntos, não se deixem intimidar, tenham coragem. Ele diz aqui nessa carta, e muitos estudiosos dizem que essa é a carta da alegria no Novo Testamento. Ele diz assim, aqui nessa carta várias vezes: irmãos, permaneçam alegres em Cristo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Capítulo 4, verso 4, é um texto muito conhecido: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, alegrai-vos. Por quê, irmãos? Porque estavam acontecendo duas coisas aqui, quando Paulo escreve essa carta preso lá em Roma. A primeira coisa que estava acontecendo é que a igreja estava sofrendo com as perseguições. Texto que nós lemos, capítulo 1. Ele diz aí nos versos 29 e 30. Vamos ler juntos? Filipenses 1, 29 e 30. Vamos ler juntos? Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continuo a ter. O que Paulo está dizendo aqui, revelando vocês têm o mesmo combate que vocês viram em mim e que eu agora continuo a ter. Que combate que eles viram em Paulo? Quando Paulo esteve em Filipos, em Atos 16, mais ou menos 8 anos atrás, que combate que eles viram em Paulo? Vocês lembram que foi lá que ele foi preso? Ele e Silas foram presos injustamente. Apesar de serem cidadãos romanos, sem julgamento nenhum, eles foram presos e foram açoitados violentamente. Foram presos. À meia-noite eles faziam o quê na cela? Eles cantavam louvores a Deus, Paulo e Silas. Estavam lá louvando a Jesus.
como agradecer. Não estavam domingo de manhã com um casaquinho bonitinho, sentado assim no friozinho, mas com casaquinho tudo certinho. Não, eles estavam numa cela gelada, meia-noite, cantando como agradecer a Jesus. E o carcereiro lá de butuca ouvindo. Aí foi aquela musiquinha, foi dando sono no carcereiro. Foi dando aquele soninho, aquele adormecido. Daqui a pouco dá um terremoto, o carcereiro acorda, é aquela confusão. Ele fala assim: o pessoal fugiu, aí ele vai se matar, vai cometer suicídio. O apóstolo Paulo, de dentro da cela escura, grita assim: não te faças nenhum mal, porque está todo mundo aqui. Nenhum preso fugiu. O milagre não é o terremoto, irmãos. O milagre é nenhum preso fugir. Esse é o milagre. Você já pensou? Abre as portas do Carandiru e o pessoal fica dentro? Bangu 1. Está tudo lá. Para salvar o carcereiro. Você já pensou um preso preocupado com a vida do carcereiro? Você consegue imaginar o tamanho do milagre, o tamanho da conversão que estava acontecendo ali? Quantos daqueles presos se converteram? O pessoal não dá no pé, é muito milagre. Mas aconteceu lá. Então Paulo está dizendo assim: vocês viram um combate em mim, eu fui preso injustamente, eu fui açoitado. Vocês viram isso em mim, e isso está acontecendo agora, porque eu estou preso em Roma. Isso ainda está acontecendo. E vocês receberam o privilégio de não apenas crer em Jesus, mas de sofrer por Jesus também. E vocês estão tendo o mesmo combate que vocês viram em mim. Ou seja, Paulo está dizendo assim: os irmãos da igreja de Filipos estavam sendo perseguidos, estavam sendo presos, injustamente julgados. Eles estavam lá sofrendo perseguições. A segunda coisa que estava acontecendo aqui, Paulo diz, é que a igreja estava sofrendo com as preocupações. Eles estavam sofrendo com as perseguições, mas eles também estavam sofrendo com as preocupações. Por quê? Porque a igreja, nesse contexto, essa igreja maravilhosa, eles mandam uma oferta para Paulo lá em Roma. Fala assim: temos que mandar ajuda para o nosso missionário, ele está preso em Roma. Vamos mandar ajuda para ele. E eles mandam quem? O apóstolo Paulo fala, Filipenses, no capítulo 2, ele fala, verso 25, ele fala que a igreja manda um irmão da igreja chamado Epafrodito para levar essa oferta, levar essa dádiva da igreja para Paulo, que estava preso em Roma. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Então, a igreja manda ele como mensageiro, manda ele também carregando assim uma doblô cheia de coisa para Paulo, entendeu? Assim, leva lá para Roma e entrega para ele recurso financeiro, recurso material, entrega para o nosso irmão lá em Roma. A igreja fez isso. Aí o que a igreja fica sabendo? O Epafrodito, que era um irmão amado da igreja, adoeceu de uma doença mortal. A igreja está preocupada agora. Ela está preocupada com Paulo, que está preso, nosso amado irmão. Ela está preocupada com Epafrodito, porque ficou sabendo que eles adoeceram. Naquela época não tinha WhatsApp, irmãos, para mandar assim, falar: está tudo bem, já saiu da UTI, não tinha isso, então as pessoas não ficavam sabendo da notícia e não tinham mais. O que está acontecendo? Eles estavam muito preocupados. Por isso que essa aqui é uma carta também, que tem aquele texto clássico sobre a preocupação: não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo recomenda, porque eles estavam com o coração assim, sofrendo por causa das perseguições, sofrendo com as suas preocupações, com as pessoas que eles amavam. Epafrodito e Paulo, estamos preocupados. E aí o apóstolo Paulo então escreve essa carta para agradecer, para instruir, mas também para encorajar a igreja, para estimular essa igreja. E aí ele faz isso, ele encoraja essa igreja fazendo algumas afirmações aqui, que ele fala assim: irmãos, se mantenham firmes. Irmãos, no meio das
do sofrimento com a perseguição e do sofrimento com a preocupação, se mantenham firmes, tenham coragem, não percam a alegria, alegrem-se. E lutem juntos pela fé do Evangelho. Fiquem firmes na sua luta pela fé do Evangelho. E ele escreve para encorajar. E ele dá algumas razões para isso, alguns motivos para isso. Em primeiro lugar, ele fala assim: irmãos, fiquem firmes, fiquem alegres, tenham coragem, no meio desses contextos, porque a fidelidade de Deus dura até o fim das nossas vidas. Filipenses capítulo 1, verso 6. Olha o que ele diz aí, Filipenses 1, verso 6. Vamos ler juntos? Muito conhecido. Olha como essa carta é maravilhosa. Muito conhecido o texto. Vamos ler juntos? Estou certo de que aquele que começou há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Paulo não diz assim: olha, eu acho, eu tenho um palpite. O que ele fala? Eu estou certo, eu tenho uma certeza, como apóstolo de Jesus Cristo, como aquele que carrega a revelação do Senhor, aquele que conhece Jesus profundamente. Eu tenho uma certeza que aquele, que é o próprio Jesus, que ele começou uma boa obra em vocês, ele vai o quê? Completar até o dia da volta dele. E com isso Paulo está dizendo assim: igreja, tenha coragem, igreja, se alegre, não perca a alegria, não perca o ânimo. Igreja, sabe por quê? Porque a fidelidade de Deus dura até o fim das nossas vidas, é até o dia do Senhor. Aquele que começou vai completar a sua boa obra até o dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Ele estimula a igreja a permanecer alegre, firme, na sua união pelo combate da fé do Evangelho. Sabe por quê? Ele fala: porque Deus transforma problemas em oportunidades. Amém, irmãos? Igreja, fique firme. Tem problemas? Temos problemas, temos incertezas, combates. Mas igreja, tenha coragem, porque Deus transforma problemas em oportunidades para nós glorificarmos ainda mais o nome de Jesus. É o que ele diz, capítulo 1, verso 12. Capítulo 1, verso 12, olha o que ele diz. Ele fala assim: eu quero, irmãos, que vocês saibam, igreja de Filipos, amada, querida demais, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que me aconteceram é prisão, naufrágio de navio. Lembra que o navio naufragou? Aí ele foi parar numa ilha, ele chegou na ilha, foi picado por uma serpente, quer dizer, o diabo estava, enlouquecido atrás desse homem, e ele vai, era inverno, naufrago, ficam agarrados assim num isopor, no meio do oceano, lá esperando, vão andar numa ilha, é uma confusão. Tudo que me aconteceu, aí foi preso injustamente, agora ele está em Roma, corre o risco de ser julgado, de ser decapitado, está esperando a sentença do Império Romano. Tudo isso que aconteceu, ele diz, está acabando comigo, é isso que ele fala? Acabou com o Evangelho. Ele fala assim: não, tudo isso daí, irmãos, eu quero que vocês saibam que tem até contribuído para o progresso do Evangelho. Por que, Paulo? Ele fala assim, verso 13: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Jesus Cristo. Tudo vira oportunidade para a gente glorificar o nome de Jesus. Deus transforma problema em oportunidade. Todos. Por isso, igreja, fique firme, fique encorajada. Ele fala aqui que os irmãos, no verso 14, os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. O Paulo estava preso, ele alugou uma casa, graças à oferta da igreja de Filipos, ele aluga uma casa em Roma, lá, e fica aguardando o julgamento dele.
E aí, lá na casa, o império mandava sempre o quê? Sempre tinha um centurião para vigiar Paulo. Então o cara ficava lá, eu acho que era num turno mais ou menos de umas 6 horas. O cara tinha que ficar vigiando Paulo. O que vocês acham que Paulo ficava fazendo com esse centurião? Jogando palavra cruzada. Vai ali, compra na banca para mim uma palavra cruzada, vamos jogar. É isso que ele fazia? Não, ele falou assim, agora eu tenho um cara que é obrigado a me ouvir 6 horas no turno dele. E eu vou explicar para ele por que eu estou aqui. Aí o cara pergunta assim, você está aqui por quê? Você é um judeu? Você está aqui por quê? Ele fala assim, eu tenho o maior prazer em te explicar. Aí ele começava, Jesus Cristo, do princípio criou Deus, os céus e a terra, e blá, 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 blá. E aí, tanto que ele fala aqui, a guarda pretoriana. Eles estão ouvindo o evangelho. Agora, olha o que ele diz no finalzinho da carta. No finalzinho da carta. Capítulo 4, verso 21 e 22. Falando para a igreja de Filipos agora. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Vamos ler juntos agora o verso 22? Todos os santos mandam saudações. Aleluia, já tinha guarda pretoriano convertido a Jesus e o pessoal da casa de César. O evangelho entrou na casa de César, o império que se cuide. Paulo, o sonho dele era chegar em Roma como um pregador. Ele chegou como prisioneiro. Se ele chegasse como pregador, talvez ele não teria a oportunidade de pregar para os da casa de César como ele teve aqui. Mas como ele chegou como um prisioneiro, o pessoal da guarda de elite, da Polícia Federal lá do César, tinha que ouvi-lo, e aí ele entra agora como prisioneiro, abre uma porta que talvez de outra maneira jamais teria sido aberta, e ele então prega o evangelho para a guarda pretoriana, e gente da guarda, da casa de César está se convertendo. O imperador, que era Nero, o doido Nero, nem imagina que Jesus já tomou conta da casa dele, na subversão, no evangelho. Não é maravilhoso, irmãos? Igreja, é isso que ele está falando para a igreja de Filipos. Igreja, vocês estão também passando por problemas, vocês também estão passando perseguições, mas creiam, Deus transforma os problemas em oportunidades para nós glorificarmos o nome de Jesus. Fiquem firmes, se estimulem, não desanimem, fiquem alegres, igreja, porque esse mundo cheio de problema está cheio de oportunidade também, para a gente glorificar o nome de Jesus. Fique firme, igreja, sabe por quê? Ele fala aqui, porque para um cristão, o pior que possa vir a acontecer é ainda o incomparavelmente melhor. Amém? Vou repetir, que essa aqui até eu não entendi, vamos lá. Para um cristão, o pior que possa vir a acontecer é ainda o incomparavelmente melhor. O que era de pior que podia acontecer com Paulo e com os irmãos? Morrerem. É isso. Qual é a pior coisa que poderia acontecer? Eles serem condenados e o império baixar a espada no pescoço deles. Amém, irmãos? Aí o apóstolo Paulo fala assim, pois é, o que para eles é o pior, para nós é salvação. Por quê? Olha o que o apóstolo Paulo fala no 1:23. O apóstolo Paulo é meio doido também, né, irmãos? Vamos lá, 1:23, né? Eu estou cercado pelos dois lados. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ou ficar aqui para abençoar vocês. Eu não sei o que escolher. Mas ele fala assim, que morrer é o quê? O que é morrer, irmãos, para um cristão? É incomparavelmente melhor. Por quê? Por que morrer é incomparavelmente melhor?
porque eu estou deprimido e não aguento mais viver nessa vida? Porque eu estou assim, não quero mais viver, estou chateado, e aí eu quero morrer. É por isso que é incomparavelmente melhor? Não, porque morrer, qual é a definição de morrer para Paulo? Morrer é partir para estar com Cristo. Morrer é incomparavelmente melhor, porque quando um cristão morre, ele vai para estar com Cristo. Irmão, decore isso: morrer para nós é estar com Cristo. Isso é incomparavelmente melhor. Jesus disse para o ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando Jesus fala do nosso encontro com Ele, Ele compara então a nossa ida para Ele como a volta para a casa do Pai. Na casa do meu Pai tem muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês. Para nós, morrer é estar com Cristo. Para nós, morrer é estar com Cristo no paraíso. Para nós, morrer é voltar para a casa do Pai. E Jesus diz mais, que morrer para nós é entrar no sábado. É o Shabat, é o descanso eterno. Vinde, entre no descanso do vosso Pai. Filhos, vinde, entrai no descanso do teu Senhor. Para o servo bom e fiel, entra no descanso, entra no Shabat, entra no sábado. Quem aqui gosta de sábado? Aí levanta a mão, vocês gostam de um bom sábado. Amém, irmão? Não é bom? Eu não gosto tanto do sábado. Sabe, eu gosto da sexta-feira, antes do sábado. Não é bom? Você fala assim: amanhã não precisa acordar cedo. Ai, coisa boa, nesse friozinho, debaixo do edredom. Aí Jesus fala assim: pois é, morrer é isso, é estar comigo no paraíso, debaixo do edredom para sempre. Olha que coisa boa. É no sábado, é na casa do meu Pai, na mansão do meu Pai, no sábado, no Shabat. E aí Paulo fala assim: olha, igreja, se anime, porque para o cristão, o pior que possa vir a acontecer é ainda o quê? É o incomparavelmente melhor para nós. Então a gente fica aqui animado, porque a gente está servindo a Jesus, e nós estamos fazendo um impacto, nós somos sal da terra e luz do mundo, amém? E a gente fica aqui alegre, mas se o pior acontecer, irmãos, a gente vai estar bem melhor. Então se animem, não precisa ficar assim preocupado, com medo, horrorizado, intimidado pelos adversários, ele fala. Não fiquem assim, se animem, igreja. Olha o que ele diz no texto que nós lemos. É muito interessante, o verso 28, capítulo 1, verso 28, que vocês não se sintam intimidados pelos adversários. Por quê? Porque o que para eles é prova evidente de perdição, a morte para eles é perdição. Para nós não. Para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Quando eles acham assim que tiveram vitória e destruíram vocês, quando eles executam vocês, Paulo diz assim que nada, eles nem sabem que nessa hora vocês entraram no sábado na mansão do Pai, no paraíso, e estão lá, né, nessa maravilha, no Shabat eterno. É muito incomparavelmente melhor estar com o Senhor. Igreja, se anime, se anime. Se anime, em quarto lugar, porque Deus, Ele se compadece da gente, Ele nos livra. Se anime, igreja, a gente está passando por problemas, mas Deus sabe livrar os seus filhos, e Ele se compadece de nós, e Ele age em favor de nós. Ele conhece o meu limite, e Ele me traz alívio, Ele me traz capacitação para eu continuar. É o que Ele diz, capítulo 2, o verso 27, quando ele está falando agora de Epafrodito, aquele lá, a igreja estava preocupada com o Epafrodito, e aí Paulo diz assim, capítulo 2, verso 27, falando para a igreja: de fato, igreja, ele adoeceu e estava à beira da morte. Ele estava na UTI, ele estava mal.
Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Eu acho esse um dos versículos mais bonitos do Novo Testamento, porque fala assim, como Deus se preocupou com a tristeza de Paulo. Amém, irmãos? Para que eu não tivesse uma depressão profunda, é o que ele está dizendo aqui, porque eu já estava triste, eu estava angustiado com tantas coisas, eu não sou um mineral, eu sou gente, aí eu estava triste, ele fala, mas para que eu não tivesse mais uma tristeza, sobre tanta tristeza, Deus olhou e teve compaixão do Epafrodito, mas teve compaixão de quem também? De mim. E aí Deus, pela sua compaixão, assim, Ele trouxe alívio. No meio da minha cela, no meio da escuridão, Ele curou Epafrodito. Ele salvou Epafrodito. Por causa do Epafrodito? Também, mas principalmente por causa de mim, diz Paulo. Olha como Deus se importa com o coração do seu filho. Como é que está teu coração, irmão? Como é que está a tua tristeza? Como é que está a tua alma hoje? E Paulo está dizendo assim, vamos ficar firmes, vamos lutar juntos, vamos manter a coragem e a alegria, sabe por quê? Porque Deus sabe o que passa no coração e Ele se importa com a tristeza do filho dele. Deus se compadece e Ele sabe o nosso limite. E finalmente, Paulo diz assim, igreja, fique firme, tenha coragem, sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele se importa e Ele sabe suprir todas as nossas necessidades. Paulo termina assim sua carta, Filipenses capítulo 4. Queria ler juntos 4, 19 e 20. Ele está agradecendo a oferta que a igreja mandou, aquele carro cheio de bênçãos para ele em Roma, né? E aí ele está agradecendo, ele fala assim, eu tenho em abundância agora, irmãos, por causa do amor e do carinho de vocês. E aí ele fala assim, Filipenses 4, 19 e 20, vamos ler juntos? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ao nosso Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Temos problemas, temos dificuldades, mas o meu Deus, ele fala aqui, segundo a riqueza dele, da glória dele, da misericórdia dele, da compaixão dele, tem tudo a ver com ele, é segundo ele. E a riqueza dele que tem que tamanho, irmãos? Quantos milhões Deus tem na conta, será? É tudo dele. A riqueza dele é infinita. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A misericórdia do Senhor dura quanto tempo, irmãos? Dura para sempre. É segundo essa riqueza, ele fala, ele há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. E Paulo diz assim, sabe por quê? Porque eu estou vivendo isso aqui como verdade na minha vida. Paulo diz assim, olha irmãos, eu passei por poucas e boas, vocês estão preocupados comigo, eu queria tranquilizar vocês, vocês estão preocupados com o Epafrodito, eu queria tranquilizar vocês, irmãos, porque nós passamos por poucas e boas, não foi moleza, mas sabe, eu tenho que dizer uma coisa para vocês, eu aprendi, e eu aprendi tanta coisa, nessas situações, Paulo diz, e uma das coisas que eu aprendi, sabe o que é? Que nunca faltou nada. Que o Senhor supriu conforme a riqueza dele. Isso significa com abundância. Com abundância, ele supriu
cada uma das minhas necessidades e Ele vai suprir a sua também. Igreja, confia. Então Paulo está escrevendo aqui para essa igreja, ele está escrevendo para agradecer, ele está escrevendo para instruir, para ensinar, mas ele está escrevendo para estimular. E eu espero que hoje, igreja, nós que também estamos passando por situações, às vezes externas, que nos intimidam, somos intimidados por circunstâncias, ou também você, às vezes, está passando por situações onde pessoas que você ama são motivo de preocupação. Você está preocupado com Paulo, você está preocupado com Epafrodito, e aí tudo isso vai numa igreja tão amorosa, mas vai lá dentro, vai fazendo a gente se intimidar, vai fazendo a gente se sentir pequeno, vai fazendo a gente se encolher, a gente começa a se encolher diante dos desafios, e Paulo fala assim, não igreja, não, continuem, tenham coragem, fiquem firmes, tenham alegria, porque Deus, do início ao fim, e com tanta beleza, Ele está cuidando de nós. Essas 5 razões, Ele está aí. Por isso, igreja, se estimule, vamos levantar e vamos enfrentar os desafios que estão diante de nós, porque o Senhor está conosco. E até o fim, até o dia do Senhor, Ele vai completar essa obra em cada um de nós. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos orar. Queria convidar os irmãos do louvor para virem aqui, como a gente sempre faz. Eles vão nos ministrar uma última oração inspiradora, para nós sairmos daqui com o nosso coração cheio dessa palavra, desse Espírito, dessa confiança. Fecha os teus olhos, abra o teu coração para o Senhor. Como é que você está? Você que está em casa, como é que você está nessa manhã? Você está desestimulado? Você é um cristão amado? Você é um cristão fiel, mas você está desestimulado. Se estimula hoje, se encoraja, se alegre. Toma uma decisão de eu vou me alegrar no Senhor, no meu compromisso de juntos lutarmos com coragem pela nossa fé. Porque Deus é esse Deus maravilhoso. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado. Obrigado pelo teu servo, pelas experiências que ele teve e ele transmitiu para nós. Obrigado porque teu Espírito preservou a palavra para nós. São tantas as bênçãos, são milhares. Nós não conseguimos contar, Senhor. Louvado seja o teu nome. E hoje, Pai, que nós possamos ser encorajados por este Evangelho. Nós que somos igreja do Senhor, que tentamos nos manter fiéis, Senhor, constantes, somos amados, mas às vezes, Pai, o nosso coração fica tomado do desestímulo, Senhor, fica tomado pelo desânimo, mas hoje nós nos levantamos, exortados e animados pela Tua palavra, nós nos levantamos, e hoje renovamos o nosso compromisso, Senhor, de juntos, unidos, lutarmos por este Evangelho. Nós não queremos nos intimidar por nada, por nenhuma circunstância, Senhor, porque o Senhor é fiel até o fim, porque o Senhor transforma problemas em oportunidades para a glória do Senhor, porque a morte, Senhor, o Senhor já teve vitória sobre ela e ela não nos mata mais. Estar contigo é incomparavelmente melhor, Senhor. Obrigado por essa palavra, que o teu Espírito renove, cure a tua igreja nessa manhã, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão, o poder, a consolação, a visitação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.